O homem pegou a mão do filho dela e caminhou casualmente para a saída do parquinho. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Entre Dentes, da Kristen Arndt, com tradução para o português da Laura Folgueira. Eu nunca tinha ouvido falar desse livro até que eu estava com a minha amiga Paloma na livraria e a gente decidiu que ia comprar alguma coisa pra gente ler junta. E aí foi até ela que teve a sua atenção chamada por essa capa. Ela abriu, leu a sinopse, leu a primeira linha, achou interessante e me propôs. E eu achei ótima a ideia, porque eu gosto que a livraria me deixe levar, assim. Porque claro que eu tenho minha lista de desejos e tal, mas eu sempre gosto dessa experiência de deixar a livraria me mostrar alguma coisa que eu nunca tinha visto antes. E o fato é que eu nunca tinha visto esse livro antes e achei que podia ser uma pegada interessante. Porque esse livro fala de uma família queer, né? Uma família composta por duas mulheres e que não tem nada de romantizada, muito pelo contrário. É uma família bastante disfuncional. E hoje a gente vai conversar então um pouquinho sobre esse livro. Eu já vou dizer de cara, assim, que desde que eu descobri sobre o que o livro falava e quando eu comecei a leitura, eu fiquei refletindo bastante se eu achava que ele era uma boa ideia. Porque eu pensei, gente, isso aqui na mão de pessoas conservadoras, né, elas só vão usar pra comprovar um ponto que elas acham que existe, que é que uma família queer não tem como ser uma boa família, né, uma família que funcione muito bem. Mas depois eu pensei que uma pessoa conservadora idiota, pra começo de conversa, não vai pegar esse livro pra ler, porque, né, e aí eu pensei que, ok, o livro é sim uma boa ideia, porque a gente tende, talvez, a platonizar esse tipo de família, a romantizar. Porque a gente pensa que numa família que não existe desigualdade estrutural de gênero, as coisas vão ser mais fáceis. E aí, rapidamente, eu lembrei de quando a Dania Reis, que é uma influenciadora que eu sigo e que, entre muitas outras coisas, é lésbica, esteve no Calcinha Larga, um podcast que eu escuto, e teve que desmistificar a maternidade lésbica, porque uma das apresentadoras, que é uma mulher hétero, perguntou se não era perfeito dividir a maternidade com outra mulher. Porque, afinal de contas, né, do que as mulheres sempre reclamam na maternidade? Da invisibilidade, da solidão, da carga mental, que fica toda nas costas delas. E se são duas mulheres, teoricamente, as coisas deviam ser bem mais fáceis. Mas não é assim que funciona, né? Somos todas pessoas. E o que a Dani falou foi que não, a maternidade dividida entre duas mulheres não é perfeita, também tem muito perrengue, muito arranca-rabo. A única coisa que não existe ali é a desigualdade estrutural de gênero, mas de resto, continuam sendo duas pessoas vivendo um momento delicado, de muitas descobertas, de muito cansaço, e que, é claro, não deixa de ser difícil. E eu achei que o livro da Kristen é muito importante, porque assim como a Tati, quando fez essa pergunta pra Dani, pensava sobre isso, eu também pensava. Eu acho que é meio natural a gente pensar esse tipo de coisa, porque parece que quando a desigualdade de gênero numa relação cai, tudo vai rolar às mil maravilhas, e não é verdade. E aí eu pensei que por isso o livro da Kristen é muito importante, pra mostrar isso. E principalmente pra casais queer, pra que eles não romantizem a ideia das próprias famílias, que parece que é o que a protagonista narradora desse livro faz, antes, né, de cair de verdade no meio dessa história. Então a gente vai acompanhar a história dessa família, que é narrada pela Semi, uma das mães envolvidas, e são, né, na história são duas mães e um menininho, que parece bastante complicado. Mas, como eu falei, o livro ele é narrado em primeira pessoa pela Semi. E a gente no Brasil, né, que é criado à base de Machado de Assis, sabe muito bem que a gente não pode confiar em narradores em primeira pessoa. Só que se a gente já sabe isso desde o início da leitura, parece que os leitores americanos precisam ser educados pra isso, né? E aí eu já vou falar de uma fragilidade do livro, que é, na minha opinião, um pouco do que a Kristen faz aqui, que é trazer pequenos enxertos de outros personagens aleatórios à história, tipo um professor, uma vizinha, pra mostrar que talvez, só talvez, a Semi não esteja falando toda a verdade. Só que, enfim, eu acho que esses enxertos são completamente desnecessários, eles ficam rasos e perdidos ao longo do livro, e a gente sabe que não pode confiar em tudo que a Semi fala. Até porque ela é uma mãe que tá vivendo uma situação desigual. Ela ficou em casa com o menino, enquanto a Mônica, que é a esposa dela, sai todo dia pra trabalhar, bota um terninho, convive com adultos, tem reuniões, conferências, viaja a trabalho e uma vida pra além da casa. A Sami se sente presa nessa realidade que é completamente diferente da que ela imaginou, com um menino que também é muito diferente do que ela imaginou, né? Enquanto ela engravidou e imaginou uma criança perfeita, calminha, sorridente, que ia completar aquela família, ela teve um menino muito atentado e com algumas dificuldades de comportamento ali. A gente não tem, é claro, como diagnosticar essa criança com base em um livro, muito menos com base no relato da Sami, que não é confiável, mas
o Samson é uma criança que tá o tempo todo testando os limites, e principalmente dessa mãe, né? A Sammy fala que ela sente que o filho não gosta dela, que ele tá o tempo todo desafiando ela. Mas o que a gente entende dessa relação é que a Sammy está exausta. Ela não tem a vida que ela imaginou, ela tem inveja da Mônica. A Mônica, por sua vez, me parece uma pessoa péssima que entrou nessa família e quis viver esse sonho da família e da maternidade, mas depois arregou e foca cada vez mais no trabalho, ficando cada vez mais distante desse cenário domiciliar, ao mesmo tempo em que não dá o menor crédito para as reclamações da Sammy, pra exaustão dela, pros relatos que ela traz da vida ali cotidiana com o menino. Ela tá, sei lá, 2 horas em casa de noite e ela fala: ele é perfeito, você que é doida, sabe? Enquanto isso, o Samson está deixando a Sammy doida, porque ele realmente provoca ela o dia inteiro, ele atenta a ela o dia inteiro, ele faz tanta confusão dentro daquela casa e dentro daquela vida, que eu juro, eu lia esse livro e pensava: meu Deus, eu preciso tomar um anticoncepcional agora, porque ele é uma criança aterrorizante, pelo menos a visão dele que a Sammy traz pra gente. Mas é aquilo, a gente nunca vai ter como saber, porque a gente só tem a visão dela, e ela é uma mulher exausta, que não queria estar presa nessa realidade, que é muito diferente da que ela romantizou. Eu entendi muito a Sammy durante grande parte do livro, mas ao mesmo tempo, a criança não tem culpa disso, e ela acaba colocando sim essa carga na criança, e talvez seja por isso que a criança desafie tanto ela, porque a criança sente que ela, do jeito que ela é, do jeito que ela veio, não é tão desejada assim. Ela sente que ela é uma quebra de expectativa, e parece que ela e a Sammy, então, estão constantemente nesse embate. E o menino vai crescendo, né? O livro ele é dividido entre 4 estações: inverno, primavera, verão e outono. Mas, ao contrário do que eu pensei quando eu folheei o livro, ele não se passa em um ano. Cada estação a gente dá um grande salto temporal. Então a gente acompanha o Samson, que é o menino, até o início da sua vida adulta, né? No início do livro ele tem ali uns 3 aninhos, né? E a gente começa já com uma cena bastante dramática, em que a Sammy tá na pracinha com ele e, de repente, ele começa a ir embora com um senhor. E ela grita por ele e ele não dá a mínima pra ela, e ela fica com muito medo, porque ela acha que ele pode ser sequestrado, e ela vai correndo atrás deles, enfim. E logo, no próximo capítulo, que é a primavera, o Samson já tá um tanto maior, já tem ali seus 6, 7 anos, e assim vai. E a gente vai vendo o quanto as dificuldades só aumentam nessa família, o quanto a Sammy vai se apagando cada vez mais, ao mesmo tempo em que ela faz de tudo pra se acender, e a Mônica continua cagando todos os baldes que ela pode, né? A gente vai acompanhando o derretimento dessa família, o derretimento desse sonho. E por mais que Tolstói fale que cada família infeliz é infeliz à sua maneira, eu acho que esse tipo de infelicidade é bastante comum. Ele chega a ser uma infelicidade clichê dentro das histórias de família, que é o casal que teve um filho e se deparou com uma realidade completamente diferente da imaginada, e simplesmente não consegue lidar com isso. E eu acho muito importante que esse tipo de livro também seja escrito com famílias queer, pra mostrar que somos todos famílias, né? Famílias diferentes, mas ao mesmo tempo muito iguais. E por isso eu acho ele tão importante. Eu gostei bastante dessa leitura, por mais que o livro tenha algumas fragilidades, como a que eu citei dos enxertos de outros personagens, e também o título. Eu acho que o título é um pouco frágil. Acho que eu não vou falar sobre ele, porque talvez pudesse ser um spoiler, não sei, mas eu acho que ele é bem frágil. Eu acho que a autora não tinha título e ela acabou usando um pedaço da história pra colocar esse título, e depois quis forçar a barra com ele em outros momentos. Mas enfim, mesmo assim eu acho que ele é uma obra interessante. Eu nunca tinha lido nada do tipo. E eu acho que ele vale a pena sim pra quem se interessa pelo assunto. Eu vou dizer que eu li super rápido. Eu realmente me afeiçoei aos personagens, eu queria saber mais sobre eles, eu criei uma empatia pela Sammy, até pelo Samson também, pela Mônica foi mais difícil. E eu tinha vontade de ler pra saber o que ia acontecer com eles, e eu torcia por eles, ao mesmo tempo em que eu me sentia um pouco voyeur de estar ali observando de forma tão íntima essa família caindo no abismo. Então, enfim, senti tudo isso enquanto eu tava lendo, e livros que me fazem sentir já ganham pontinhos, ao meu ver. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!